Boa noite a todos. O estudo que nós vamos fazer hoje está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou inicialmente ler a mensagem e em seguida nós faremos os comentários. Inicia assim: aproximando-se dele, seus discípulos disseram: por que lhes fala por parábolas? Respondendo, disse-lhes Jesus: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Entretanto, aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Por isso que lhes falo por parábolas, porque vendo nada vê, ouvindo nada entende, nem compreende. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 14. E há uma mensagem semelhante no Evangelho de Marcos, que diz assim: tendes muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que houveres servido para medir aos outros, e ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhes tirará. Uma mensagem muito estranha, né? Jesus falar que a quem tem será dado mais e a quem não tem será tirado. O Evangelho de Jesus, ele é cheio de mensagens que a gente precisa procurar compreender bem. E aquilo que a gente não compreende, a gente precisa buscar outros sentidos, porque em se tratando de Jesus, quem disse, ele não disse por acaso, ele não disse nenhuma asneira que nós poderíamos perfeitamente falar, ele não. Tem um livro que foi psicografado por Divaldo, ditado por Manuel Fernandes de Miranda, que é no rumo ao mundo de regeneração. Vocês já devem ter ouvido aquela máxima, aquela expressão que fala que Jesus usa isso algumas vezes, que haverá choros e ranger de dentes. Uma mensagem que eu sempre fiquei assim, gente, como é que pode Jesus ter falado que haverá choro e ranger de dentes? É como se houvesse um aviso para nós, o seguinte: ó, a desgraça vai bater na porta de vocês, aguardem, mais cedo ou mais tarde ela chegará. Ou seja, é uma mensagem que não é muito, eu pelo menos não ouço isso assim com muita tranquilidade. E esses dias, preparando um estudo, eu lendo esse livro, não tem nada a ver com isso daqui, só porque é para a gente entender todas essas falas de Jesus. Esse livro, No Mundo de Regeneração, ele fala de um encontro que aconteceu no alto, na região da Amazônia, um pouco antes da questão da pandemia. E se a gente lembrar, nós vamos ver que em janeiro de 2021 nós tivemos o caos lá em Manaus. Esse livro foi lançado em novembro, ou seja, antes do que estava acontecendo em Manaus, a espiritualidade já estava sobre a região de Manaus, preparando, porque ali haveria muitas dores e estava havendo o clamor da espiritualidade.
E aí, pronto, não vou entrar no mérito, porque não é o objeto do estudo, mas fala dessa questão da transitoriedade, da questão do mundo de provas e expiações, de todo esse momento da Covid, e a questão de espíritos que não reencarnarão mais na Terra, porque já não são mais compatíveis com esse mundo de regeneração que está por vir no planeta. E aí, numa determinada passagem, os espíritos comentam que eles estão indo em caravana a um local na espiritualidade chamado Cidade da Justiça. E nessa Cidade da Justiça eles vão pinçar alguns espíritos que poderão reencarnar no planeta, estarão recebendo a última oportunidade, e aqueles que não quiserem se reformar serão resgatados para outra esfera espiritual. E aí eles contam lá como é que é feito isso. Pra vocês terem uma ideia, toda aquela comunidade, depois que eles pinçaram aqueles que quiseram, eles pegaram aquela comunidade todinha e transportaram ela para um outro planeta, e esses espíritos então só vão reencarnar agora em outros mundos, em mundos inferiores que a Terra. Por que eu estou comentando tudo isso? Quando os espíritos estão atravessando essa colônia espiritual, esse espaço, melhor dizendo, eles narram que estavam ouvindo barulhos, gritarias, zombarias. É difícil até de expressar em palavras dele. Todo aquele quadro horroroso que existia naquele espaço. E aí eu pensei comigo mesmo, agora eu consegui entender o tal do choro e ranger de dentes. Porque ali estava realmente assim, os espíritos que estavam chorando e rangendo os dentes. Aí eu pergunto, foi Deus, foi Jesus quem levou esse povo a essa situação? Ou será que foram eles mesmos através das suas ações, das suas atitudes? Então, muitas vezes, o que Jesus vem nos falar, como essa coisa de dar o que tem, tirar aquele que não tem, Ele nos conhece muito bem, Deus nos conhece muito bem, Jesus nos conhece muito bem, sabe as biscas que nós somos, e quando fala em choro e ranger de dentes, tipo assim, vocês querem continuar? Poucos dias atrás nós fizemos um estudo aqui, aquele da porta larga e da porta estreita. Quando fala da porta larga, ele fala que quem quiser caminhar pela porta larga, pelo caminho da porta larga, pode caminhar. Mas depois da porta larga tem o choro e o ranger de dentes. Porque ele sabe que nós, espíritos encarnados, optamos com maior facilidade pela porta larga do que pela porta estreita. E quando ele fala aqui dessa coisa de dar o que tem e tirar o que não tem, a gente normalmente é levado a pensar na questão material. Mas não é isso que Jesus quer dizer. Jesus não trabalha nessa questão do mundo material. Ele fala muito mais da questão espiritual. E aí, depois dessa coisa, vem uma mensagem do espírito amigo, que, segundo informações que se tem, essas mensagens desse espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo seria justamente de Joana de Ângeles, que na época ela não utilizava o pseudônimo de Joana de Ângeles, e sim como espírito amigo. E aí ela vem comentando, falando das instruções dos espíritos, que nos faz entender certas coisas. Vamos ver. Diz esse espírito amigo: dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos. Então aqui vem a primeira observação desse espírito amigo. Quando nós não entendemos uma mensagem de Jesus, é preciso a gente pensar.
é preciso a gente, mais do que pensar, é preciso a gente meditar, é preciso interiorizar. Muitas vezes, quando Jesus falava por parábola, como ele mesmo diz aqui, o seguinte: a vós outros vos foi dado conhecermos o mistério do reino dos céus, ao passo que eles não. Muitas coisas que Jesus disse, ainda hoje é difícil para a gente compreender. Imagine há 2022 anos atrás. As pessoas, os espíritos encarnados, talvez éramos até nós mesmos, não estávamos em condições de interpretar, de entender. Então, quando Jesus deixava essas mensagens por parábola, ele falava de uma forma leve, de uma forma sutil, porque Jesus nunca se preocupou no aqui e agora. Ele sabia que os ensinamentos dele iriam ficar para a eternidade. Ele sabia que um dia, por exemplo, nós estaríamos aqui no Joana de Anjos estudando a mensagem dele. Então, se nós vamos levar 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos para entender o que Jesus disse, para ele não faz diferença, porque o tempo de Jesus é o tempo da eternidade, diferente do nosso tempo. A gente quer as coisas para hoje, para amanhã. Para Jesus não importa. Tem uma mensagem de Pedro no Evangelho, na Bíblia, que ele fala, e é lógico que isso é um sentido figurado, para que a gente possa entender que o tempo de Deus é como se 1.000 anos fosse igual a um dia. Assim, então, se nós pensarmos que Jesus veio há 2.200 anos atrás, isso corresponde a 22 dias. Assim, ou seja, para o tempo de Deus, isso não é nada. Isso foi ontem, considerando que o planeta tem bilhões de anos, que muito antes de Jesus já tinha outros espíritos aqui encarnados e trazendo a mensagem dele. Então, o que esse espírito fala é isso: meditar esses grandes ensinamentos. Então, Jesus sabia o seguinte: eu vou deixar essa mensagem por parábola, porque se eu disser da forma que é para ser dita, esse povo não vai entender. Vai haver um momento em que a inteligência humana vai ser elevada, e a inteligência humana sendo elevada, eles vão ter que se aproximar da minha forma de pensar. E quanto mais a gente tenta elevar o nosso pensamento a um padrão superior, mais a gente se aproxima do pensamento de Jesus, e mais fácil se torna a compreensão das parábolas dele. Nesse livro que eu acabei de falar com vocês, Rumo ao Mundo de Regeneração, tem uma mensagem que vem de Ismael, o espírito de Ismael, que é o espírito protetor do Brasil. E ele nos fala que Jesus esteve no planeta, assim, no século passado. Acredito eu, aí é uma dedução minha, do Marco, que há várias mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo que é assinada pelo Espírito de Verdade. E muito se fala que esse Espírito de Verdade não seria outro senão o próprio Jesus. Assim, então eu acredito que quando Ismael fala que Jesus esteve no planeta no século passado, ele esteja se referindo a essa vinda de Jesus no momento do lançamento da doutrina espírita, da codificação. Então a proposta dele é justamente isso, gradativamente e transmitindo a sua mensagem de forma tal que a gente possa compreender. Meditar esses grandes ensinamentos que são por vezes afigurados e até paradoxal. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. É de novo aqui o seguinte: possui o sentido da palavra divina. Várias pessoas recebem a mensagem de Jesus. Várias pessoas leem a Bíblia. Várias pessoas leem o Evangelho.
Várias pessoas compreendem isso. Mas será que só isso é suficiente para a gente possuir o sentido da palavra divina? Possuir o sentido da palavra divina significa dizer que a palavra divina foi interiorizada no indivíduo. Se ele foi interiorizado, significa dizer que aquele indivíduo pelo menos busca agir segundo os ensinamentos de Jesus. Então, quando fala de dar-se àquele que tem o quê? Aquele que tem esse sentido da palavra divina. Não é que tem dinheiro, ou que tem isso, ter virtudes, virtude da paciência, ter a virtude da harmonia, do amor. É a esse sentido da palavra divina que Jesus quer se referir. Pois recebeu unicamente, tentou tornar-se digno dela. Aturados, perseverantes, esses esforços atrás das graças do Senhor são um imã que chama a si mesmo o que é progressivamente melhor. Aqui de novo, nessas lições do Espírito, assim, a gente entendeu o seguinte, quando ela fala o seguinte: nós somos um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. Sim, nós somos um imã que atrai essas coisas boas. Mas infelizmente nós não somos um imã só que atrai coisa boa. Nós somos um imã que atrai o que tiver na nossa mente, o que tiver no nosso pensamento. Se o nosso pensamento tiver coisas boas, nós vamos atrair coisas boas. Se o nosso pensamento tiver coisas ruins, nós vamos atrair coisas ruins. Então, quando fala daqueles que receberam, daqueles que têm o sentido da palavra divina, é justamente esses que têm esse sentido da palavra e conseguem de alguma forma colocar em prática esses ensinos de Jesus. E a gente, para colocar os ensinos de Jesus em prática, eu diria que há 4 pontos capitais que a gente precisa internalizar isso muito bem. O primeiro passo é querer. A vontade é tudo. Se eu quero, eu tenho uma chance muito grande, mas não é um quererzinho, não, é um querer de verdade, querer para valer. Depois do querer, eu preciso ter determinação, porque se eu não tiver um querer forte, o meu querer vai embora rapidinho. Eu saio daqui todo entusiasmado, que eu quero colocar em prática. Quando eu chego ali fora, basta vir uma leve brisa de uma tentação, de uma coisa mundana, e a gente acaba se arrastando para esse lado. Então eu preciso querer. Em segundo lugar, eu preciso ter determinação. Em terceiro lugar, eu preciso ter um propósito. E esse propósito precisa ser alimentado pela minha fé. Qual é o propósito nosso? O propósito nosso está naquela máxima que diz: reconhecereis o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que fazem domar suas más inclinações. Então o nosso propósito precisa ser de vencer esse grande dragão, esse grande inimigo que existe para todos nós, que somos nós mesmos. Nós não temos... O maior inimigo do mar é o mar. O maior inimigo da Edna é a Edna. O maior inimigo da Daura é a Daura. O maior inimigo de cada um de nós somos nós mesmos. Nós não precisamos ficar preocupados com o inimigo de fora, não. O inimigo de fora não é perigoso. O maior perigo é esse inimigo de dentro, porque muitas vezes esse inimigo de dentro que acaba nos atrapalhando e nos atrasando. Então, se eu tiver um propósito de buscar me vencer, de buscar estabelecer, e eu preciso, para alimentar esse propósito, eu preciso ter uma fé inabalável, uma fé divina, uma fé humana, uma fé capaz de, como diz Jesus, assim, capaz de transportar montanhas, ou seja, acreditar na providência divina.
Então, se eu tenho essa fé inabalável, não vai ser qualquer ventinho que vai me mudar a trajetória, não vai ser igual nós estamos vivendo no Brasil agora. Venceu fulano na eleição, o meio mundo virou em polvorosa. Se tivesse vencido do outro lado, o outro meio mundo teria virado em polvorosa. Então, calma, gente, calma. Assim, vamos. Se o que está aí não é o melhor para nós, ninguém sabe dizer se é o melhor, nós podemos garantir o seguinte: é o que nós precisamos. Porque se não fosse o que nós precisamos, Deus ia dar um jeito de mudar esse quadro. Se está aí é porque nós precisamos exatamente disso que nós estamos passando. E o quarto passo, talvez seja um dos pontos mais difíceis para o ser humano, é a tal da paciência. De entender que o tempo divino é diferente, muito diferente do tempo humano. É isso que nós chamamos de 1000 anos, é igual a um dia. Então, se para Deus, se nós somos espíritos imortais, o que são 10 anos, 20 anos, 50 anos? Não é nada. O que é uma existência? Assim, se nós temos a fé que a vida continua, se nós temos a fé na imortalidade da alma, por que temer a morte? Por que temer a morte? Por que temer uma Covid? Assim, vai acontecer da forma que precisar acontecer. Então, se nós tivermos esses 4 ingredientes, digamos assim, para a gente ter um bolo gostoso, eu acredito que a gente consiga nos transformar e ser esse que tem para receber mais. Porque quem tem, eu me lembro de uma palestra que eu fui assistir há pouco tempo da Elaine Moura, que a Elaine, o tema da palestra dela era: a felicidade não é deste mundo. Acho que foi aqui mesmo. Mas eu assisti também lá no Francisco de Assis. E a Elaine fala uma coisa que é verdade, de que a felicidade não é desse mundo, mas tem uma coisa que é desse mundo e que nós podemos conquistar, um negócio chamado paz. Aquele que estiver em paz, assim, ele pode dizer que ele está próximo àquilo que é possível alcançar de felicidade na Terra. Paz de consciência, paz de realização. Então nós precisamos buscar comportamentos que sejam comportamentos virtuosos, que sejam comportamentos agradáveis, para que a gente possa ter essa coisa de Deus. É o seguinte: o que ele quer dizer? Se você tem paz, e se você fizer tudo que eu estou recomendando para você, você vai ter mais paz ainda. Se você tiver paciência e você fizer tudo que eu estou te falando, você vai ter mais paciência ainda. Ou seja, ele quer se referir justamente a essas virtudes. Ou seja, quem for buscando as virtudes, quanto mais virtude você buscar, mais ajuda do céu, mais ajuda de Deus você vai ter para você conseguir ter mais oportunidades. E nós precisamos entender o seguinte: porque quando a gente ouve essas expressões de tipo haverá choros e ranger de dentes, vai ser tirado daquele que não tem, como a nossa cultura e a nossa criação, quando eu falo nossa, eu digo da grande maioria daqueles que vêm, pode ter nascido até em berço espírita, mas assim, traz consigo aquela questão do Deus que castiga, do Deus punitivo. Então, quando a gente tem essa conceituação equivocada desse Deus punitivo, a gente acaba acreditando que realmente, assim, nosso mundo é um mundo de expiações, que nós estamos aqui para sofrer, que o grande problema nosso é o karma que a gente traz de outras encarnações e que vamos ter que vencer esse karma.
cada vez mais a gente vai se afundando, cada vez mais a gente vai sofrendo, e não é isso. Isso não é compatível com um Deus bom, soberanamente justo e misericordioso. Isso não é compatível com um Deus e que Jesus vem nos falar que nenhuma das suas ovelhas se perderão. Assim, então, na verdade, Deus, Jesus, os amigos espirituais, eles estão aí prontos a nos dar oportunidade a todo instante. Nós temos um Pai que é um Pai de oportunidade. E muitas vezes a gente acaba equivocadamente achando que as coisas não acontecem conosco por vontade de Deus. Não é por vontade de Deus. O que Deus quer para cada um de nós é o melhor possível. O que Deus quer para cada um de nós é que nós sejamos felizes, que nós sejamos alegres, que nós sejamos virtuosos. Quando isso não acontece, não é por conta de Deus, é por nossa conta. É porque nós não soubemos e ainda não temos as condições necessárias para poder sermos esses espíritos de luz, esses espíritos que, como Joana Diante, como esse espírito amigo fala aqui, é um imã que chama a si o que progressivamente melhor. Ou seja, se você for uma pessoa que estiver pensando positivamente, o seu imã vai atrair coisas positivas para você. Mas, infelizmente, se você estiver pensando negativo, ele também vai atrair as coisas negativas. Continua aqui esse espírito amigo. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazê-las. Então, quando fala que vai ser tirado sim. Vai ser tirado a paz, vai ser tirado a tranquilidade, vai ser tirado a harmonia. Mas quem vai tirar? Será que é Deus? Ou será que somos nós mesmos que tiramos de nós aquilo que a gente tanto gostaria de ter? Nós tanto queremos ter paz, mas vivemos num mundo agitado. Nós tanto queremos ter tranquilidade, nós tanto queremos ter paciência, mas nos irritamos com qualquer coisinha. Então, o que na verdade essa mensagem quer nos dizer é o seguinte: se você fizer a sua parte, faça a sua parte que o céu te ajudará, disse-nos Jesus. Para ajudar, ele ajuda. Para retirar, ele não precisa fazer nada, é só deixar por tua conta. Só deixar por nossa conta. Ele não precisa mexer um paviozinho para poder retirar de nós paz, tranquilidade, paciência. Não precisa. Até sucesso. Há uma mensagem que diz: mais alta a árvore, maior o tombo. Então tem alguns que sobe, ganha dinheiro. Ele ganha tanto dinheiro, quando chega lá no final, perde tudo. Não, mas ele fica cada vez mais rico. Mas quando eu falo perde tudo, eu não estou dizendo que ele ficou pobre, não. Perde tudo porque ele tem um infarto fulminante e morre de uma hora para outra. O que ele conquistou? O que ele viveu daquela fortuna, daqueles bens materiais que ele tanto buscou? Talvez estragando a saúde, talvez estragando relacionamentos, talvez dificultando uma série de coisas em busca de algo que não nos acrescenta em termos dessa paz, em termos desse propósito, quando Jesus nos fala de dar-se-á aquele que tem. Então Deus não retira nada. Ouvi pela vossa alma e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto. Então o que esse Espírito nos fala é o seguinte:
quando nós lermos as mensagens evangélicas, vamos tomar muito cuidado com as nossas interpretações. Não vamos interpretar as mensagens evangélicas de uma forma humana, porque se nós interpretarmos a mensagem evangélica de forma humana, o risco de nós equivocarmos é muito grande. O risco de nós não conseguirmos compreender exatamente aquilo que a mensagem deseja trazer é muito forte. Então, para que a gente possa entender as mensagens evangélicas, e por isso que Jesus nos falou por parábola, a gente precisa sair da vida material e precisa buscar o entendimento espiritual. E cada vez que a gente faz isso, eu costumo dizer que a nossa mente, ela é igual um pêndulo. Ela vai e volta, vai e volta. Você está no mundo material, vai no mundo espiritual. Vai no mundo material, vai no mundo espiritual. Só que cada vez que você vai no mundo espiritual, que você volta para cá, você já não volta mais a mesma coisa. Você já volta melhorado. Porque a hora que você voltar para lá, você vai pegar mais alguma coisa e gradativamente você vai alternando esses extremos até você chegar num ponto de equilíbrio. Porque a vida material, ela é importante. Nós não estamos aqui dizendo que nós não devemos abstrair da vida material, que devemos viver na miséria. Não, nada disso. Então, assim, nós precisamos da vida material para que as nossas provas possam ser vencidas. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito, que por pródigo e descuidado não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe elogiou e que lhe coube em herança, que vê cobrir-se de ervas parasitas. Então, o que Jesus quer dizer aqui, que o Espírito Protetor quer dizer aqui é o seguinte: que não é Deus que retira, é o próprio Espírito. E mais, aquele que recebeu, então ele compara aqui, por exemplo, alguém que recebeu uma herança. Se alguém que recebeu uma herança, ele não souber cultivar, ele não souber dar sequência àquela herança, gradativamente aquela herança será perdida. E aí o que ele deve dizer é o seguinte: a responsabilidade disso não é do pai que deixou para um filho despreparado. Não, a responsabilidade é do filho que não se preparou. O pai cumpriu a parte dele, deixou a herança para o filho. Queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. Quem é o autor das nossas misérias? Senão nós mesmos. Então, se nós tivermos que queixar de alguma coisa, se nós tivermos que queixar de alguém, vamos nos queixar sim, mas queixemos de nós mesmos. Só que só a queixa, ela não resolve, porque senão eu vou ficar sendo aquele queixoso que fica sentado na beira da calçada. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E não é isso. Nós precisamos ser protagonistas das nossas próprias existências. O mundo está aí cheio de oportunidades. Cabe a cada um de nós fazermos escolhas. Você pode ser um protagonista ou pode ser um espectador. Escolha. Ser protagonista dá muito trabalho. Ser espectador é muito tranquilo. Só que o espectador, ele vai ficar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Assim, ele fica à mercê do que a vida lhe oferecer. E o que a gente sabe é o seguinte, que em função dos nossos passados, em função das nossas existências, dessa encarnação e de encarnações anteriores, se a gente deixar que a vida nos leve, ela não vai levar a gente para um lugar legal, não. Porque nós não somos nenhum santinho, nós não somos anjinho. Então, assim, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, não é por acaso.
Nós estamos aqui, e aqui nós podemos tranquilamente dizer o seguinte: estamos todos no mesmo barco, todos, sem exceção. Se o barco naufragar, afunda todo mundo. Se o barco vencer, tem chance de vencer todo mundo. Só que se o barco vencer, quando chegar lá do outro lado, aí vem a questão do mundo de regeneração. Vai haver um momento onde será avaliado por você mesmo. Ninguém vai te avaliar não, você mesmo quem vai te avaliar. Se você tem condições de encarnar num planeta de regeneração, num planeta onde o bem acontece em proporções maiores do que o mal, um planeta onde nós vamos ter um mundo muito melhor do que o que nós temos aqui agora. E segundo os Espíritos, esse mundo não está tão distante de nós. Certa vez foi perguntado a Chico Xavier quando que o planeta chegaria ao estágio de regeneração. Segundo Chico Xavier, ele disse o seguinte: Emmanuel me falou que a previsão é de que isso aconteça por volta do ano de 2057. Ou seja, daqui a pouquinho. Quando a gente ouve isso, saber que em 2057 nós vamos ter um mundo muito melhor, e que esse mundo que nós estamos vivendo realmente é difícil, e tudo isso está previsto no Evangelho, tudo isso está previsto pelos amigos espirituais, que o período mais difícil que nós teríamos seria esse período de transição. E é fácil de compreender isso. Eu acabei de falar aqui com vocês dessa cidade da justiça. Uma legião de espíritos, uma pleiade de espíritos, entre eles Bezerra de Menezes, espíritos de Ismael, Padre Manuel de Nóbrega, Marechal Rondon, era quem compunha a liderança desse grupo de espíritos que estava na região de Manaus. E eles foram lá na Cidade da Justiça perguntar assim: você quer? Você quer? Alguns quiseram, outros não. E dizia para os espíritos o seguinte: nós estamos te dando a última oportunidade para você reencarnar na Terra e você receber a oportunidade de se manter no mundo de regeneração. Alguns escolheram sim, a grande maioria não. Aqueles que escolheram sim vão renascer aqui na Terra. Hoje, ou ontem, eles estavam lá na Cidade da Justiça, nesse mundo, nesse submundo. Quem lê o livro vai ver o seguinte: quer ter uma noção do que é o, assim, falando na linguagem bem compreensível para nós, quer saber o que é inferno, é pegar essa Cidade da Justiça. E estava lá, recebeu uma oportunidade, vai vir para cá. Esse espírito é boa vista? Lógico que não. E daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente, de repente aquilo já não vai entrar aqui. E cabe àqueles que estão um pouco mais esclarecidos, um pouco mais compreendendo as verdades divinas, de ajudar esse espírito para que ele possa conseguir em uma encarnação o que talvez não tenha conseguido em 10, 20, 30, sei lá quantas. É possível? Lógico que é. Se não fosse possível, os próprios espíritos iam falar: não vou nem perder tempo com esse espírito aqui, porque tanto é assim que alguns, eles sequer quiseram avaliar. Não, você já vai direto para o outro mundo, porque você não está compatível com esse mundo de regeneração. Então os espíritos sabem perfeitamente, há uma mensagem em Obras Póstumas que eles falam o seguinte:
tem muitos espíritos encarnados que o cerne é melhor do que a casca. O que ele quer dizer com o cerne ser melhor do que a casca? São espíritos que às vezes eles precisam de uma oportunidade, eles precisam de um empurrão, eles precisam de alguém que oriente, porque lá dentro tem uma mensagem boa, lá dentro tem uma semente boa, mas por alguma razão eles se transviaram numa existência pretérita. Esses espíritos estão retornando, e segundo esse livro, No Mundo de Regeneração, muitos espíritos que desencarnaram fruto da Covid, desencarnaram nessa situação, ou seja, eles foram ali para receber uma aulazinha, coisa, daqui a pouquinho estão de volta, porque o cerne é melhor do que a casca. Isso significa dizer que nós somos melhores? Não. Talvez nós já estamos perdidos. Então, eles já viram o seguinte: não adianta nem deixar isso aqui vir para cá, porque já não tem jeito. Ou não, ou pode ser que nós somos os trabalhadores da última hora, aqueles que estaremos aptos a reencarnar nesse planeta. Vai caber a escolha a cada um de nós. O que nós podemos dizer, e aí pegando a máxima que existe dentro do Evangelho, é o seguinte: existe um caminho para que a gente possa trilhar e ir no sentido de ser esse espírito que muito vai receber. E esse caminho é a prática da caridade. Por isso que no Evangelho, segundo o Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. Mas entendamos que caridade é fazer o bem, caridade é perdoar as ofensas, caridade é ser indulgente. Se uma dessas três coisas faltarem, eu não estarei sendo caridoso. Então, às vezes a gente acha que ser caridoso é dar um pedaço de pão. Que ser caridoso é ajudar, isso ajuda na prática da caridade. Mas só isso não é caridade. Caridade é você se relacionar bem com aquela pessoa que está dentro da sua casa e que você tem uma dificuldade com ele ou com ela. Caridade é você buscar perdoar essa pessoa por alguma agressão. Caridade, quando Jesus fala que muito será dado àquele que muito recebeu, nós precisamos entender o seguinte: nós que estamos vindo a uma casa espírita, somos privilegiados. Somos privilegiados porque recebemos muitas informações que aquele que está lá do lado de fora não conhece. Aquele que está lá de fora, se ele soubesse, como diz o ditado, da missa metade, talvez ele não fizesse tanta sinfonia. Imagine vocês, nessa crise de Covid, por exemplo, um político que tenha desviado verba de um hospital, que não teve respirador e que por causa disso matou 2, 3, ou 10, ou 20 pessoas. O que espera por esse político quando ele chegar no mundo espiritual? A gente imagina, a gente não sabe, mas a gente imagina. Se esse político soubesse disso, talvez ele agiria de forma diferente. Então nós que temos essas informações, somos privilegiados. Mas ao mesmo tempo que nós somos privilegiados, também somos mais responsáveis. Porque nós não podemos alegar ignorância. Se amanhã nós estivermos lá e nós fizermos a mesma coisa que eles, nós não poderemos alegar, falar, não sabia. E mais, quando você chegar lá no mundo espiritual, vai ter um juiz implacável. Mas um juiz implacável, um homem de capa preta para te julgar. Mas que é você mesmo. É a sua consciência. A sua consciência que vai estabelecer os caminhos que te levarão daqui por diante.
Então, para finalizar, nós podemos dizer o seguinte: para que nós possamos receber mais paz, mais harmonia, mais tranquilidade, mais alegria, mais um mundo ditoso, mais e mais, está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos fazer alguma coisa. Que alguma coisa? Aí é cada um avaliar por si o que eu posso fazer, o que cada um de vocês podem fazer, para que a gente possa, o mais rápido que a gente puder, estabelecer aqui na terra o reino de Deus, um reino de paz, de amor e de alegria. Muita paz, que Jesus nos abençoe.